Bom, vamos lá, né? Vou parar aqui a apresentação, certo? Que seja bem-vindo ao nosso mês de maio. E hoje a gente vai ter a nossa atividade de hoje, né? Nós teremos o conto, né? Que é um dos gêneros textuais. Teremos também concordância verbal, tá certo? A gente quer dizer para vocês também, tá? Que teremos multiplicação, matemática, a continuação da outra aula, tá bom? E falar para vocês, tá certo? Que o Instituto Iteva, né? Justamente da plataforma que vocês estão utilizando, né, que já era para estar utilizando, só que vai acontecer esse mês de maio, né, será testes, nós estamos em teste ainda, tá certo? Esse mês de maio será nas terça e quinta-feira, então a partir de amanhã eu não vou estar colocando agenda, tá certo, no WhatsApp, vocês já vão diretamente lá, né, na plataforma do Iteva e já vão buscar a atividade lá, que ela já vai estar, tá certo? Então, assim, eu vou colocar só algum aviso, tá, no WhatsApp, mas a atividade não vai estar no WhatsApp, vai estar na plataforma. Então, todos têm que primeiro direcionar até a plataforma, tá certo? Todos já têm um e-mail e a senha. Eu já enviei para cada um no individual, certo? Então, assim, vai chegar o próximo mês, nós não vamos mais estar utilizando o WhatsApp, tá bom? Então, isso é só para informes para vocês, tá certo? Que vocês possam estar ainda aí em casa, olhando as atividades que já estão lá, alguma coisa lá que vocês têm pendente, tá bom? Então, não esqueçam que essa nossa plataforma vai ser a nossa ferramenta, tá? O WhatsApp é somente só recado mesmo com os pais, tá bom? E aqui, gente, eu trouxe aqui para vocês aqui, não sei se vocês estão observando aqui na tela, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar sobre a plataforma, podem perguntar. Podem desligar o microfone e perguntar. Ô tio, qual o nome da plataforma? Que acho que eu cheguei pouco atrasado hoje. O nome da plataforma é Sala de Aula. Sala de Sabe? aula, tá? Aí já vou colocar, já coloquei no na sua mensagem no WhatsApp, já enviei para cada um, é saladeaula.org.br, tá certo? Eu vou colocar aqui no chat, tá? O link, saladeaula.org.br. Através desse link, vocês copiam, clicam lá na abazinha, tá? Do Chrome, tá certo? Ou pode ser o Mozilla ou o Firefox. E vocês clicam em cima, copiem, clicam em cima que já vai direcionar a sala de aula, tá certo? Eu vou já... Eu Oi, tô, eu tô doente, hoje eu tô até rouco aqui. Quando eu entupido, mas até vermelho. tá certo, então, tá bom? Então vamos lá prosseguir aqui. O que eu coloquei hoje, se vocês observarem, aqui na lousa, vocês vão... E se vocês estão enxergando aí na lousa, estão? Sítio. Estão pegando direitinho, Isabelle, Valesca, a lousa direitinho. Oi. Podem responder também no chat, tá certo? Pronto. É só para saber mesmo aí que vocês estão pegando aqui a lousa, tá certo? Então, assim, lá no Inteva,
né? Temos o projeto Peteca também. Então, o projeto Peteca, como eu já coloquei o vídeo para vocês, eles vai ter esse projeto e cada um vai fazer seu trabalho individual. The Bluetooth device is ready to pair. Né? É através de um conto. Vocês podem estar usando o título de conto, por quê? Vocês podem estar colocando como tema trabalho infantil. Esse trabalho infantil, vocês vão produzir um texto, tá? Através de um conto. Eu posso pegar qualquer conto, eu posso pegar uma atividade, um conto que aconteceu e copiar? Não, tá certo? Eu não posso copiar um conto que já foi escrito por alguém, tá certo? Eu não posso. Beleza? Deu para entender? Eu tenho que criar o meu conto. Ah, mas eu tenho um título. Então, esse título ele precisa, né? Como já tem o título, que é o tema, que é trabalho infantil. Em cima desse tema, trabalho infantil, vocês vão criar um conto, uma narrativa textual. Tá bom? Então, que essa narrativa textual, vocês observam aqui, eu coloquei bem aqui para vocês, o nosso gênero textual que nós vamos estudar hoje. Tá? Mas antes de chegar à concordância verbal, tá bom? Então, assim, o que é o gênero textual conto? Ah, vocês dão um likezinho aqui no chat para dizer que está me escutando, tá bom? Ou podem estar falando, estar perguntando aí, tá certo? Então, aqui nós temos o que é um gênero textual conto, né? O conto chamado, que é para que serve. Vocês têm a noção do que é um conto? Vocês têm, podem estar falando também, tá certo? Aux input mode. Podem estar falando que vocês sabem sobre o conto. Sabine, Malisca, Matheus. Pode falar, tá bom? Tenha medo não, pode falar. Bom, o que é um gênero textual chamado conto? Conto, ele diz aqui que é um texto curto em que é um narrador. Existe sempre um narrador. Ele é um texto curto, mas que existe um narrador dentro da história. Por que existe? Porque ele vai contar uma história que é desenvolvida em torno de um enredo. Em torno de um enredo. Uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Como assim? Um texto curto é um texto curto, tem que ter narrador, contar uma história, desenvolver um enredo que dá origem a acontecimento de uma narrativa. Vocês lembram o que é um texto narrativo? Lembram o que é um texto narrativo? Ou não? O que é um texto narrativo? Narrativo. Se eu pegar e separar narrativa aqui, eu posso estar utilizando aqui narrar, que é um verbo, né? Terminação AR. Essa terminação AR nos condiz que é um verbo. Então, esse verbo, ele precisa ser conjugado. Quando ele precisa ser conjugado, a gente vai lá, tá certo? Para o singular e para o plural. A gente vai estar utilizando. Então, assim, eu narro, tu narra, ele narrou, nós narramos e vós narrais. Tio, porque o tio tá indo marcar, hein? Os verbos na terminação AR. Porque
como ele diz dentro do texto, que é um narrador. Se é um narrador que vai narrar, quem será esse narrador quando vai narrar essa mesma história que vocês vão ter esse tema, trabalho infantil? Quando eu pego aqui e utilizo narrar, eu posso pegar esse narrar e dentro do meu contexto aqui da história, eu vou criar um enredo. Daqui a pouco a gente vai saber o que é um enredo, certo? Então, assim, eu posso pegar um tema que eu já tenho, que é trabalho infantil, e contar uma história narrando. Mas como eu vou contar essa história narrando, tio? Vamos lá. Eu posso estar utilizando. Em um certo dia, uma menina chamada Maria vivia no interior do Ceará, lá com a sua família. Só que Maria não era feliz, porque ela trabalhava na agricultura. Maria plantava noite e dia para ajudar seus pais no sustento da família. Aí eu vou dar uma pausa no texto, tá? Esse texto eu acabei de inventar para vocês, tá certo? Então, assim, tá se falando dentro do enredo, estou contando uma história que tem tudo a ver com o tema, trabalho infantil. Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Tá certo? Porque quando eu pego, Entendi. quando eu pego essa situação de momento que vocês vão trabalhar essa semana e produzir um conto. Então, um conto é um texto curto, narrativo, curto. Eu vou ter que narrar, eu vou ser o narrador da história, eu que estou escrevendo, vou ser o narrador da história. Então, eu vou contar os causos que estão acontecendo. Tá? Não se esqueça que vocês são os narradores. Por isso que é chamada de narrativa, texto narrativo. Tá? Que vai contar os acontecimentos do dia a dia da Maria, por que a Maria está acontecendo isso com a Maria, por que ela tem que trabalhar, por que ela não está estudando. Então, você vai ter que contar os causos da vida dela, tá certo? Então, assim, você vai narrar e desenvolver uma história contada. Você vai escrever, tá certo? Então, assim, é necessário que dentro do ponto exista características, né? São características que a gente tem que entender que está dentro do texto. Aonde que eu posso estar encontrando essas características? Ó, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco características desse gênero textual, que é chamado ponto. Eu tenho espaço delimitado. O que é o espaço delimitado? Tá? É o espaço em que determinada ação acontece. O que essa ação está acontecendo em que lugar? Na casa, na rua, no parque, ou na praça, ou na fazenda. Tá? Isso acontece porque o conto é uma narrativa. Então, eu posso estar contando a minha história dentro de uma fazenda, ou dentro da casa que ela está sofrendo trabalho infantil. Então, é o local, o espaço delimitado é o local onde se desenvolve a história, onde está acontecendo a história. E o tempo marcador, o que é o tempo marcador? Que é esse segundo aqui, tá? Nós estamos aqui no primeiro. O primeiro aqui, a primeira característica do ponto é o espaço delimitador. É aonde acontece a história. Pode ser na fazenda, pode ser no parque, na rua, na casa. Tá certo? Deu para compreender até aí?
Sim. E o... Ritmo. Sim. Sim. E o tempo marcador, quando ele fala tempo marcador, que é esse segundo aqui que nós temos aqui, a segunda característica, tempo marcador, o que significa? O tempo do conto é marcado. Ô, tio, como é marcado o tempo? Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. O tempo marcado. Eu tenho que saber a hora em que a história acontece, né? É o momento em que se é referido. Nos dias atuais, anteontem, daqui a 6 meses, há 6 meses aconteceu, então, e esse é o tempo marcado dentro da história. Então, a gente pode estar dizendo isso aí, cronológico, psicológico, tá? Existe aqui esse tempo aqui marcado, ele pode ser cronológico ou psicológico. Poxa, tio, como assim? É uma sequência normal. O cronológico é uma sequência normal. Cronológico. Então, assim, digamos que vocês estão aí em casa. Vocês estão em casa, estão tendo o quê? O tempo marcado. Tem um tempo de almoço, tem um tempo da merenda, tem um tempo da aula, tem o tempo de chegar à noite, jantar, escovar os dentes e dormir. Esse é o tempo cronológico. Do mesmo jeito, essa história, o conto, tem esse tempo marcado, que é o tempo cronológico, que é quando as coisas acontecem numa sequência normal. Quer dizer, hora, dias e anos. E temos também o psicológico, tá certo? Quando as coisas não acontecem numa sequência normal. Como assim não acontece numa sequência normal? É de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem, certo? A gente vai prosseguir para cá. A gente já está 3. A presença do narrador. Ixi. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser. Existe tipo de narrador? Existe. Tem um narrador observador, tem um narrador personagem. O observador ele só observa o narrador. E o observador, narrador personagem, é aquele que, além de narrar a história, ele também participa, é, é, ele é um dos personagens. Digamos, se eu estou narrando aquela história da menina que eu contei ontem, antes da Maria, então eu sou narrador personagem. Eu estou dentro da história. Então, assim, o observador, ele não participa de maneira nenhuma, tá? Ele conhece a história, mas ele não participa. E o narrador onisciente, que é aquele que a história e todos os personagens envolvidos nelas. Quer dizer, que é aquele que participa de tudo, tá? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção na questão do narrador observador, do narrador personagem, do narrador onisciente, tá? É aquele que conhece a história toda e todos os personagens, ok? Temos também, uma das características desse conto é a questão de poucos personagens. No conto, existem poucos personagens. Como assim, tio? Porque é um texto breve. Se é um texto breve, então é curto, né? Ó, é um texto curto em que o narrador conta uma história. Então, se a partir do momento que ele está dizendo que é um texto curto, então ele é um texto breve. Então, contém poucos personagens. Não é possível incluir muitos participantes nessa história, ok? Então, assim, os personagens podem ser principais ou secundários. Eu posso colocar na minha história 3 ou 4 personagens, mas que esse meu texto, que é curto e breve, né, tem uma história, tem uma situação e tem um acontecimento. Então, eu posso estar utilizando, na minha história que eu contei, um personagem, a Maria, o pai, a mãe, tá? E posso estar colocando uma pessoa que pode ajudar a Maria a sair dessa situação. Então, aí eu vou ter 4 personagens, tá certo? Então, assim, o conto contém poucos personagens, tá? Por conta de quê? Ele ser um texto curto, ok?
E existe também o enredo. Enredo? Enredo. Alguém já ouviu falar essa palavra enredo? Não. Não, tio. O enredo, gente, é uma palavra que diz assim, ó, que é um problema ou é uma situação dentro do texto que vai dar origem aos acontecimentos de uma história. Oxe, como assim? Se eu tenho um tema, trabalho infantil, então tem que ter um enredo, que é uma problematização, que eu vou utilizar, né? Será a situação do meu tema é trabalho infantil. Então, eu tenho uma situação que vai dar origem aos acontecimentos dessa história. Então, assim, daí em diante, eu posso ter muito acontecimento através desse tema. Então, assim, ele pode ser linear ou não linear. O tio, linear, o que significa? Ele segue uma sequência lógica, vai seguir uma sequência lógica, tá? Então, assim, ele vai ter que ter a apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, o clímax, a solução e o desfecho. E o não linear é quando os fatos não seguem uma sequência lógica. Então, assim, começa pela apresentação do problema, ou pode começar pela solução, ou não. O não linear, você pode optar por começar pela solução ou pelos acontecimentos. Mas o linear, né, ele segue uma sequência lógica. E a sequência lógica é os fatos um por um, tá? Então, vamos começar pela apresentação da história, desenvolvimento, momento de tensão, clímax e a solução e o desfecho final da história. A gente daqui a pouquinho vai entender o que é o desfecho, certo? Então, assim, a gente não tem somente esse tipo de conto. Nós temos vários tipos de conto, como eu coloquei aqui para vocês aqui, que nós temos o tipo de contos, né, que são os contos realistas, os realistas, né, que são reais, que quer dizer o quê? Que vão narrar situações reais de nossa vida, do nosso cotidiano, do ser humano. Então, contos realistas narra situações reais. Contos populares, ele narra o quê? Uma história de uma geração para outra, né? Vai narrar uma história de uma geração para outra, então é chamado de contos populares. Temos também um contos fantásticos. O que o conto fantástico nos diz? Ele faz uma mistura da realidade com a ficção. Ele usa os dois, realidade e ficção. Temos também um conto de terror. O conto de terror diz o que, tio? Ele narra histórias cheias de mistérios, suspense e medo. Nós temos também o conto de humor. Narra história para divertir o leitor. Tá? São contos de humor que a pessoa começa a fazer a leitura e começa do nada a rir. Então, esses são contos de humor, né? Que é para divertir o leitor. E temos também um contos infantis, que narra histórias somente para crianças. Temos também os psicológicos, né, que envolvem lembranças e sentimentos, né, que vai narrar a história de lembranças e sentimentos. E temos também um conto de fadas, que são histórias que envolvem príncipes e princesas. Ok? Até então aí? Sim. Sim. Aí aqui nós temos aqui ao lado, nós temos uma estrutura do conto. O conto, ele tem duas formas, ele pode ser fechada e aberta. Aberta e fechada, como assim? Ele é formada por apenas uma história e um conflito. Uma história e um conflito. Tio. E oi. A Renata não me falou nada. Fazia tempo que ela não falou nada, né, tio? É a Emily, ela é lesca. Vamos lá. E a estrutura do conto, ela está dividida em três partes. Aí a gente vai voltar lá naquela questão bem aqui do enredo. Essa parte vai estar dentro aqui, ó. Tá certo? Então, assim, a estrutura do conto, ela está dividida em três partes. Nós temos o início, né? O início, que é a introdução, que é o que é o momento inicial. Como é que eu vou iniciar a minha história? A partir de um tema que eu já tenho,
eu vou me propor a fazer a introdução. Ô tio, mas como assim esse momento inicial? É o momento que você vai desenvolver a sua capacidade, tá? Do momento da história. Como eu acabei de contar a história da mina que eu acabei de inventar, na Maria, né? Em um certo dia, tá certo? Então, assim, aí eu vou estar utilizando esse momento que é a introdução. Aí nós temos também a segunda parte, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento vem de quê? Desenvolver. Do verbo com terminação é R. Né? Então, eu vou desenvolver a minha história. Então, eu vou ter que desenrolar a história. Então, eu vou dar o desenrolar na minha história. Então, vai ser a segunda parte em que terei que fazer no meu texto. E temos aqui a palavrinha muito linda, que é chamado clímax. Clímax, que é o maior momento de tensão, que é onde vai acontecer, né, todo aquele processo na história em que a menina vai poder estar sendo, na história que vocês vão construir, ela pode estar sendo maltratada, tá, no trabalho infantil, tá certo? Então, esse clímax é o momento de maior tensão, é o momento que vai chamar a atenção do leitor, né? Do leitor. Você vai narrar e vai chamar a atenção do leitor, tá certo? E o desfecho. Desfecho já diz, né, que é o final, que é o encerramento da narrativa. Então, aqui é a solução para o enredo, né? É a solução para o enredo, para o final. Tá certo? Então, assim, quando chega o clímax é o momento de maior tensão, porque o leitor vai estar lendo, ele vai querer saber o que vai acontecer no final da história. O que vai acontecer no final da história. Tá? Então, assim, ele vai entender que alguma coisa no final vai acontecer. Ou de bom ou de ruim. Ok? Battery is low. Please recharge in time. Battery is low. Please recharge in. Tá então entendido, gente? Sim. Descarregou aqui a caixinha, vou tentar mudar o fone. Vamos lá, a gente vai voltar aqui, tá certo? O que vocês acharam aí do conto, gente? Vocês acharam o gênero textual difícil, fácil? Eu gostei, tio, eu gostei. Foi fácil, tio. Pronto. A gente vai aqui ver o que é concordância nominal, tá certo? Na página de vocês aí é 62. A página 62, ela fala pra gente que concordância nominal. O que é concordância nominal para vocês? Eu coloquei até um vídeo para vocês assistirem sobre ele. Quer dizer, concordância nominal, né, gente? É uma flexão gramatical, tá certo? Uma flexão gramatical. Como assim, tio? É uma harmonização de palavras, né? Se refere de forma correta, é uma harmonização. Posso estar utilizando de duas formas, tá certo? No vídeo, que eu vou admitir para vocês aqui mais uma vez, tá? Eu vou colocar aqui na nossa página, nosso grupo. Estou no F aqui.
Deixa eu só achar aqui nosso quinto. Pega aqui o vídeo. Bom, tá abrindo para vocês aí a tela.
Bom, vocês viram aí, né? O que a gente viu, né? Concordância nominal, certo? Deixa eu tentar chamar aqui Isabelle. Vamos lá, né? Página 62, tá certo? Vou fazer a leitura com vocês. Vimos que os artigos adjetivos, locuções adjetivas, acompanham o substantivo e concordam com ele em gênero e em número. E veja o que acontece, né? Nós temos aqui os artigos, nós temos aqui ao lado as locuções adjetivas e adjetivos. Tá? Nós temos aqui uns, uma e umas. Temos no masculino e temos no feminino. Está no plural ou no singular. Temos alfinete, alfinetes, coisas, coisas. Pode falar, Matheus. Ô tio, aquela menina saiu e essa menina que tá aí, ela não tá falando nada, só eu que tô aqui. Não, tá, ela tá também, viu? Tá certo? Vamos lá, continuar. Temos gigantesco, gigantesco, pontuda e pontudas, né? A concordância nominal, o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva concordam em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, assim, a concordância, ela está de acordo, né? Ela concorda, né? Com o artigo, adjetivo e locução. Quer dizer, tanto em gênero e como em número. Aí nós vamos prosseguir na 1. Agora você. Lê o trecho e complete o esquema usando as palavras do próprio fragmento. Uma antena externa de televisão. Como é que ficaria o artigo? Como é que ficaria o artigo aí nessa frase aí? Você ficaria um ou uma? Como é? Como é? Uma. Uma, né? O artigo é uma. Substantivo. Tio. Não, o artigo nós sabemos que é uma. O substantivo. O adjetivo é que dá o quê? Da qualidade, né? Vamos lá, nós temos o artigo que é uma. Nós temos aqui a frase. Uma antena externa de televisão. O artigo é uma. Quem é o substantivo? Professor, Oi. substantivo é uns. Dentro dessa frase aqui que a gente está aqui abaixo do um, tem uma frasinha bem curtinha, tem assim, ó. Uma antena externa de televisão. Ele quer saber aqui quem é o substantivo nessa frase que está abaixo. Nós já identificamos o artigo que é uma. Ele quer saber o substantivo. Ele está se referindo, ele está falando de quem? Ele está se referindo à antena, tá? O substantivo vai ser antena. Qual é o adjetivo? O primeiro adjetivo? Nós temos o adjetivo que é externa, né? Ó,
nós temos uma, que é artigo, antena, substantivo, e temos o adjetivo externa, e temos a locução adjetiva, que concorda em número, grau e gênero. De televisão. Uma artigo. Oi. Por que aquela menina saiu? Só uma pergunta mesmo. Não, acho que ela teve que dar, eu não sei, já mandei a mensagem para ela aqui, esperando ela retornar. Então, o seu André descarregou? Não sei, ó, eu não sei te dizer que ela não respondeu ainda, tá? Mas a gente vai continuar aqui sem ela mesmo, viu? Vamos para 2. Voltando lá na 1. Uma é artigo, antena é substantivo, externa adjetivo, locução adjetiva de televisão. 2. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto ao vendedor e reescreva as falas do vendedor, colocando no plural o que estiver destacado e fazendo as concordâncias adequadas. O senhor quer uma antena externa de televisão? Como é que eu coloco aí no plural? Isso que está negrito. A gente vai colocar no plural. No plural, como é que a gente coloca aí? Tio, não sei não, tio. O plural sempre vamos colocar. Nós temos aqui no exemplo, aqui em cima da 1, nós temos pontuda, pontudas. Pontudas, quando se usa o S, está no plural, ok? Então, assim, o senhor quer umas antenas externas de televisão. Só isso. O senhor quer umas antenas externas de televisão. A frase não está no plural. Quando a gente vai passar para o plural, a gente vai ter que usar o S, né? O senhor quer umas antenas externas de televisão. Deu para entender? Deu. A B, vamos lá. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Aí vamos iniciar a frase. Certo. Aí vamos usar o plural, né, o S. Esses instrumentos que o senhor procura funciona mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. Perceberam que sempre vai trocar? A 3. Reescreva as frases fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Ouvi umas... Vamos lá, no plural. Eu vi umas conversas no metrô. Confusas Confuso. no metrô. Isso. A B. O homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. Aí ele vai ficar como? O homem queria umas coisas simples, conhecidíssimas. Dei um telefonema rápido. Dei alguns... Vamos lá. Telefonemas rápidos, gente. A gente vai utilizar sempre o S. Sempre vamos utilizar o S, que vai ser no plural. Este foi o último jogo de futebol do campeonato. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Sempre utilizando no plural. Observe as palavras da atividade anterior que não variaram para concordar com o substantivo. Depois copiei. Um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo. Simples. As locuções adjetivas que não variaram para concordar com o substantivo. De futebol, do campeonato. Elas não variaram, tá?
Número 5. John é americano e está aprendendo português. Ajude a organizar a lista de objetos que podem comprar na livraria. Relacione corretamente o substantivo e os artigos e os adjetivos adequados, colorindo com a mesma cor. Veja o exemplo. Aí vocês vão pintar, né, as possibilidades. Os livros ilustrados, uns lápis coloridos, as canetas esferográficas, uma borracha macia, uma régua de madeira. Aí você pode estar pintando o dicionário bilíngue. O que você observou para organizar essa lista? Né, temos o gênero, o número e o sentido das palavras. Aí nós temos o número, o gênero e o sentido das palavras, viu? 6. Para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivo e opções adjetivas. Contudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou opções adjetivas que possam caracterizar a tempestade. Tempestade pode ser o quê? Violenta, perigosa, terrível, arrasadora, assustadora, de gelo, de vento, de areia. Tudo isso você pode estar colocando aí também, tá? O frio, forte, terrível, ameno, horrível, de congelar, gelado. Leão, feroz, bravo, irritado, da selva, da floresta. D, flores, né? Pode estar colocando bonitas, coloridas, de coração, decoração, de plástico e natural. Na 7, escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Guarda florestal. Guarda de quê? Da floresta. Isso. Clima primaveril. Primaveril vem de primavera, né? Clima da primavera. Agora a gente vai para a matemática, tá? Página 86. Enquanto vocês procuram aí, eu vou colocar aqui meu livro aqui em PDF aqui de matemática, tá? Ok? O livro de matemática. Vamos lá, né? Na página 86, nós ficamos na terceira questão aqui, tá? Ao organizar uma demonstração de ginástica, o professor de educação física de uma escola formou 14 grupos com 24 em cada grupo. Quantos alunos participaram da demonstração?
eu tenho que fazer conta, eu tenho que multiplicar. Eu pego 24 vezes o 14, né? Quando eu multiplico 4 vezes 4, vamos lá. Dezesseis, né? Fica o 6, gente, sobe em 1. Fica 3 agora. Seguiram. Gente, só se é assim, nenhuma camisa ficar bonita. Tinha uma fominha, né? Bichinho. Cálculos, matemática.
Vamos lá, vou abrir aqui a tela para vocês aqui verem como é que está esse cálculo, tá certo? Presta atenção aqui, vou abrir aqui a tela, compartilhar com vocês. Só, pronto, vocês estão observando aqui, estão vendo? Sim, tio, eu tô vendo. Estão conseguindo ver? Pronto. O que ele se pede aqui, o que ele está pedindo? Cadê? Deixa eu 86, né? Já estou na 70. Vou colocar aqui. Estamos aqui, nessa daqui. Quando a gente coloca bem aqui, ele está pedindo 24 vezes 14. Não sei se vocês estão vendo aí, 24 vezes 14. Então, ele Eu tô. pede. Pronto. Esse é o cálculo para que vocês possam chegar até o resultado. Mas eu tenho 24 vezes 14. Se eu sei que 4 vezes 4 é 16, então isso quer dizer que o 6 fica embaixo e o 1 vai subir em cima, não é verdade? É, Aí o 1 ficando aqui em cima, vai tornar, esse 2 não vai existir. Vai ser 3, não é verdade? sim, tio. Aí fica 4 vezes o 3. Então, 4, 4, 8, dá 12. 12 com 3, vamos lá. Doze com 3 é 16, professor. Dá quanto? Eu não tô entendendo. 4 vezes 1 dá 4, não é verdade? Quatro vezes 2 dá quanto? Vamos começar de novo aí. Vamos lá, começando pela da direita aí, gente. Ó, 4 vezes 4 dá 16, na verdade. 4 sobe em 1, daqui vai pro 2, na verdade. 4 vezes 2 dá 8. 8 com 1 com sobrou dá 9. Ok? Deu para entender aí? 4 vezes 4, 16. Sobe, fica o 6 aqui. E deixa 1 aqui. 4 vezes 2 dá 8. Com 1 que está aqui em cima do 2, vai ficar 9. Entendeu? Entendi. Aí, tio, vai dar 96. Beleza. Mas aí vamos dar continuidade, porque o 240. Nós vamos pegar quem é o número de alunos. São quanto? Número de alunos? Nós temos o 24. Só que aqui a gente vai acrescentar uma casa decimal. Quando a gente acrescenta a casa decimal, nós vamos colocar o zero debaixo do 6. Então, vai ficar 96 mais 240. Ok? Deu para entender aí? Deu. Ó, esse 96 vai continuar aqui. Só que
eu poderia jogar esse 24 aqui, ele não ia dar o resultado, porque eu tenho que pular uma casa decimal. Pular uma casa decimal. Então, aí eu vou somar, fazer uma soma. 6 mais 0, 6. 9 mais 4, 9 mais 4. 13. Fica o 3, sobe um 1. 1 com 2 vai ficar 3, né? No caso, vai ficar o 3. Então, chegamos ao resultado, que é esse aqui. Vou continuar aqui. Vamos lá, voltar aqui a gente. E agora nós vamos para 4, gente. Vocês estão vendo que eu estou abrindo aqui a tela para vocês. Vocês estão vendo o resultado, tá certo? Então, aqui, eu tenho 2 vezes 80. Tio, mas que eu posso fazer 2 vezes 8 e depois acrescentar o zero? Pode. Aqui, ó, se eu botar a mãozinha aqui, vocês estão vendo aí, né? Estão vendo a mãozinha aqui, ó? Oi, pessoal. Eu tô, tio. Se eu colocar a mãozinha aqui, vai sair o zero, não vai? Então, ele está pedindo 2 vezes 8 dá 16. Se eu tenho 2 vezes 8, vai dar 16. Aí eu só acrescento o zero. Ô, tio, Tô tio, ouvindo? e essa mãozinha aqui, que tá bem pertinho do botão de falar, é pra quê? É para você levantar, caso você quiser falar, aí você dá a sua vez, entendeu? Tá, tio, tá. Então aqui eu tenho 80 vezes 2. Eu posso fazer o mesmo jeito. Eu posso efetuar essa multiplicação indo e voltando, ok? Do mesmo jeito aqui, eu tenho 23 vezes 12, tá? Aí eu vou fazer aqui. 23 vezes 12, eu coloco aqui 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? Ó, do mesmo jeito aqui. Tanto indo como voltando, vai dar os mesmos resultados. A letra A, ela diz assim, o que você observa ao comparar os resultados par de multiplicação? Quer dizer, ele diz que a ordem dos fatores não mudaram o resultado. A ordem dos fatores, né, por mais que ele esteja aqui, aqui, ou aqui como aqui, não vai alterar o resultado. O resultado será o mesmo, tá certo? Não vai modificar. Agora, se eu coloco aqui 23 vezes 13, aí vai mudar toda a forma, né, dos fatores. Então, os fatores não vai ter alteração. Mas enquanto ele está assim, ele não vai ser alterado, os fatores, tá certo? Vai continuar o mesmo resultado. Muda-se o lugar, mas vai continuar do mesmo jeito. Na B, calcule 27 vezes 63. Aquele cálculo bem simples, tá certo? Que eu não posso fazer direto, porque eu não posso fazer direto. Eu tenho que fazer a multiplicação entre eles e depois acrescentar a adição. E a soma, né? Eu vou efetuar a multiplicação. Estão vendo vocês? Tô, tio. Vamos lá. Aí aqui, esses fatores aqui, eles são bem diferentes, tá certo?
Ele está considerando os números 4, 9 e 11 e calcule o produto 4 vezes 9 vezes 11 de duas maneiras. Então, se ele quer que primeiro você calcule 4 vezes 9 e multiplique o resultado por 11. Quer dizer, você primeiro multiplica 4 vezes 9 igual a 36 e após faça a multiplicação, né, por 11, que é o resultado. Então, 36 vezes 11 dá 36. Então, aqui, o mesmo caso, vou ter que usar, tio, a casa decimal, o zero. Do mesmo jeito, eu tenho que utilizar a casa decimal. Nunca esqueça a casa decimal, porque se caso esquecer nessa fórmula aí, o resultado não vai ser correto. Tá certo? Se eu tirar o zero e botar 36, 36, não vai dar o resultado. Eu sempre tenho que colocar aqui onde a mãozinha vai estar, ó. A casa decimal vai ter que ir para a frente. Então, eu vou colocar o zero e ela vai seguir para a frente. A B, faça 9 vezes 11 e multiplique o resultado por 4. Então, ele vai multiplicar aqui, 11 vezes 9, dá 99. 99 vezes o 4, que vai dar 396. São duas formas totalmente diferentes, mas que os resultados são iguais. Ok aí? Ok, meninos? Ok? Vamos lá para 6. Na 6, eu tenho assim. Eu tenho 9 vezes 11. Então, assim, cada item efetue primeiro a operação indicada nos parênteses. Quando tem esse parênteses, eu tenho que primeiro fazer os cálculos deles, tá certo? Então, como é que vai ficar 6 aí? Eu vou colocar, vou repetir o 9 vezes 8 mais 3, fica quanto? 8 mais 3. 8 mais 3, eu tenho 11. 11. Quanto é que fica 9 vezes 11? 9 vezes 11. 9 vezes 11. Vamos lá, quanto é que fica 9 vezes 11? É só pegar o número maior e multiplicar. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Então, 9 vezes 11 dá igual a quanto? 9 vezes 9, hein, pessoal? Noventa e nove, é? Ou é 100? Se eu tiro um aqui deste 10 aqui, fica 100, né? E aí, meninos? É 99, gente. Tá? Então, aqui, na outra, na A, nós temos 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. Mais 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, ou 8 vezes 9. Então, para a gente conseguir esses resultados, gente, nós temos que saber a tabuada também, tá certo? Ele pede aqui nessa questão para a gente colocar
calcular quem está no parêntese, ó, 9 vezes 8, ou 8 vezes 9, dá 72. O meu sinalzinho de adição, ele vai continuar. E 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, que dará 99, vai dar o mesmo resultado que esse. Então, assim, ele tem uma pergunta bem aqui. De acordo com o resultado, complete a seguinte sentença matemática usando sinal igual. 9 vezes 8 mais 3, ou 9 vezes 8 mais 9 vezes 3, é o mesmo resultado, né? Na B, nós temos 7 vezes quem? 9 menos 5, 4. Então, temos 7 vezes 4 igual a 28. Já que ele pede para calcular quem está em parêntese. Calcular quem está em parêntese. Do mesmo jeito aqui, ó. 7 vezes 9 dá 63. Sinal de subtração vai estar aqui. E 7 vezes 5, que é igual a 35, que fica 28. De acordo com os resultados, complete a seguinte sentença matemática usando sinal. Essa resposta ela foi igual? Sim, coloca-se o sinal de igual. Na 7, Patrícia foi ao supermercado comprar alguns itens de higiene pessoal. Observe que ela disse: comprei 3 sabonetes iguais e paguei 6 por todos eles. Quanto será que custou cada sabonete? Assinale a sentença que pode representar o que Patrícia está dizendo. E aí? O que a Patrícia está dizendo aí? Será que é a primeira, a segunda ou a terceira opção? Aí, ó, você tem que multiplicar e encontrar um valor, tá? Um valor. Digamos, ela tem 3 sabonetes, mas sabonetes são iguais. Todos os três têm 3 barras de sabonete. Para cada barra, digamos que você pode estar jogando R$ 2 para cada uma, verdade? Então, assim, se cada barra de sabonete jogar R$ 2, então fica 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá quanto? Professor, Oi, eu acho que cada sabonete foi R$ 2. que 6, a 3 diga, vezes 2 é 6, tio. que o resultado dá 6. Então, o que representa os que ela pensou? Esse do meio, na verdade? A sentençazinha é a do meio. Marcar o X aqui no meio, debaixo dela, da Patrícia. Tem uma sentença. E quanto custou cada sabonete? Cada sabonete custou R$ 2, né? Muito bem. Vamos dar continuidade. 8. Juliana está fazendo algumas experiências usando uma balança de 2 pratos. Observe. 1 quilo mais 1 quilo igual a 2 quilos. 2 vezes 1 quilo mais 1 quilo igual a 2 vezes 2 quilos. 2 quilos mais 2 quilos igual a 4 quilos. Comecei colocando 2 quilogramas em cada prato da balança e ela ficou em equilíbrio. Agora eu vou dobrar a quantidade de quilogramas de cada prato e verificar o que acontece. Na letra A, o que aconteceu com a balança quando Juliana dobrou a quantidade de quilos, gramas em cada prato? O que aconteceu? A balança dela ficou em equilíbrio. A balança dela ficou em equilíbrio, não foi?
B. Em sua opinião, se Juliana tivesse dobrado a quantidade de quilogramas em apenas o prato da balança, ela teria permanecido em equilíbrio? Sim ou não? A 9. Observe a quantidade e o preço de alguns produtos que foram comprados. Sim, eu acho que sim. Sim, né? Ou não? Na A, o equilíbrio continuou. Agora, B, o equilíbrio, né? Não. Vamos lá. Agora elabora um probleminha para um colega resolver isso usando multiplicações. Anote abaixo o problema e a resolução feita pelo colega. Aí vocês vão selecionar o probleminha, né? E resolver. Vamos tentar ver se vocês conseguem. 5 vezes 2. Aí eu vou dar para vocês. 5 vezes 2 mais 8. Vocês vão multiplicar 5 vezes 2. O resultado você vai somar. 10, tio. 5 vezes 2, 10. Mais o 8. 18, tio. Pronto. Esse é a forma que vocês têm que fazer, tá certo? Vocês vão pegar 5 kg, 5 vezes 2 mais 8. Só isso. E vocês vão elaborar só esse resolver essa multiplicação. Ou vocês podem pegar todos os resultados e botar 8 vezes 5, tá? Vezes 2. Montar e fazer a multiplicação. Beleza? Deu para entender? Deu. Pronto. Aí, meus amores, a gente vai aqui, tá? O tio vai lá no nosso grupo do WhatsApp, vai continuar com a tela aberta. É quinto no F, vamos procurar aqui. Aqui, quinto no F. O tio vai abrir, tá? E vou voltar aqui na nossa atividade, que foi essa, né? Eu coloquei para vocês, que é o título, né? Que é um conto, que é o Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Tá bom? Ó, todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça e campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, então aconteceu que seu pai alertava. Felipe assistia a um programa de TV, a apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor, voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo, no momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Aí nós temos uma questão. Essa questão vocês vão copiar no caderno, tá bom? Vão copiar no caderno, identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Vocês vão identificar os acontecimentos. Essa sequência aqui é de acordo com o acontecimento que vai estar aqui, tá certo? Tem uma resposta correta, A, B, C ou D, tá? Então, assim, você vai distinguir quem é o primeiro aqui, quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3, quem é o número 4 aqui na questão 1. Entendeu? Deu para entender? Sim ou não? Aí, essa atividade de língua portuguesa, vocês deverão ler o texto, copiar e responder no caderno a questão 1. Em seguida, o que é que vocês vão fazer? Eu já expliquei
todinho que é um conto, verdade? Que é um conto, para que serve? Meninos e meninas, o que é um texto, né? O gênero textual curto, né? Que precisa de uma narrativa, de uma história, que dá origem, tem um enredo, tem acontecimento. Então, vocês vão fazer uma versão da história. O que é que vocês vão fazer agora, a partir desse momento? Tá? Vocês terão aqui, são 4 horas, tá? Eu vou dar esse momento, a gente vai fechar, tá? O Google Meet, e essa é a atividade de vocês, tá bom? Então, vou ter que estar querendo receber essa atividade ainda hoje, tá certo? Então, assim, vocês vão fazer uma versão dessa história, a versão do conto da mentira. É para copiar a história? Não. Vocês vão criar uma história em cima dessa daí, tá certo? Deu para entender, menina e menino? Oi? Sim, professor, deu para entender. Pronto, eu vou fechar aqui, fechei aqui, tá? Aí o que que vocês vão fazer, meus amores? Já fechei lá. O que que vocês vão fazer? Vocês vão criar um conto da mentira em cima desse conto, tá? Tio, eu posso estar copiando esse aí? Não podemos, porque se chama plágio, né? Estou copiando algo de alguém, tá bom? Então, esse momento vocês vão ter essa tarefa para vocês de casa, para fazer, tá bom? Então, posso contar com vocês? Pode. Pronto. Aí a gente, Matheus, né, a gente vai encerrar aqui para que esse tempo vocês possam estar produzindo essa produção textual. Tia, eu tenho que receber hoje? Tenho. Vocês têm até a noite para me devolver, tá certo? Fazer essa devolutiva. Junto com as atividades, tanto do livro de português como de matemática, tá certo? Ok, então? Pronto, meninos? Sim. Pois a combinado então, tá? São 4 horas e 5, vocês têm até 5 horas, no final de 5 horas do expediente, vocês me entregam, tá certo? Ah, mas você pode assim, eu vou dar um tempinho, eu vou merendar, depois eu posso estar retornando, tio. Pode, beleza. Tá bom então? Combinado? Sim. Pois tá bom então, tá? Eu vou encerrar aqui com vocês, vou parar a gravação, tá? Então, assim, fica combinado vocês devolverem, tá? A atividade aqui no grupo, ok? Então, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã, tá certo? Até. Tchau. Tchau.